No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Hoje nós vamos pegar o texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 7. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Traz o texto para nós a seguinte mensagem. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não seja dado ao vinho, não seja espancador, cobiçoso não seja cobiçoso de torpe ânsia, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Bom, nós trazemos um texto que fala sobre liderança da igreja, não é? Liderança da igreja. É o que Paulo está falando para Timóteo. Então, nós temos que ter bem claro para nós, antes de falar da liderança, mas nós temos bem claro para nós que a igreja do Senhor é uma obra sobrenatural. Não são igrejas do Senhor. Então, dentro de todas as denominações evangélicas que acreditam na suficiência de Cristo, é bom a gente também ressaltar isso, todas as denominações que acreditam na suficiência de Cristo, lá dentro existem as pessoas que realmente são a igreja do Senhor e que não são todos. Muitos dentro das próprias igrejas não querem saber de santidade, de renúncia, porque a igreja se tornou tão parecida com o mundo que muitas pessoas mundanas vivem tranquilamente dentro das igrejas e não são incomodadas. Por quê? Porque parte da liderança não se importa mais com a santidade, mas com a quantidade. Infelizmente, esta é uma realidade. Mas a igreja de Deus não está nas placas. Ela é uma igreja sobrenatural, é uma obra sobrenatural. O próprio Cristo acrescenta almas à igreja, não os métodos de trabalho. O método de trabalho incha a igreja, traz muita gente, mas muitos não se convertem, porque a poderosa palavra não é pregada no sentido de confrontar pecado. As mensagens bíblicas hoje, usada de maneira errada em muitos lugares, falam de bênçãos, de prosperidade. Mas a poderosa palavra de Deus, ela faz o homem confrontar com seus pecados, com seus vícios, para que ele mude a sua vida. Então, quem é que vai acrescentar pessoas à igreja? O próprio Cristo. O próprio Cristo, porque é ele que vai produzir o crescimento genuíno, verdadeiro, abençoando a igreja com a sua vitalidade, com a sua saúde. Então, querido, crescimento numérico sozinho não é garantia de uma igreja saudável. Com certeza,
O crescimento é um dos sinais de vida. Mas, conforme a gente já viu e está vendo, números não são prova da bênção de Deus. Não são prova de vigor espiritual da igreja. Então, Rodolfo, quais seriam os sinais de uma igreja sadia? Quais são os objetivos dignos de uma igreja que uma igreja deve perseguir? Enquanto procuramos deixar que o Senhor edifique a sua própria maneira? Então, existem alguns pontos básicos que não podem ser ignorados para que uma igreja cresça de maneira sadia. E estes princípios básicos, que a gente vai falar um pouco, constituem um modelo para a igreja que Cristo edifica. E primeiro a gente vai falar então de uma liderança. Jesus, ele investiu o seu ministério terreno primordialmente na vida de 11 homens, que se tornariam o núcleo da liderança da igreja primitiva. Então, liderança é fundamental. E o requisito principal para os líderes da igreja é que sejam capacitados professores da palavra de Deus, que sejam irrepreensíveis. Eu até poderia dizer que a maior deficiência de nossas igrejas de hoje em dia reside neste aspecto da liderança. Muitas igrejas ignoram os requisitos espirituais que são exigidos dos líderes. E acabam escolhendo aqueles que, por natureza, parecem ser fortes líderes naturais, parecem ser motivadores. Às vezes escolhem aqueles que são bem-sucedidos nos negócios. Haja visto quem tem presidente de igreja que era ex-bancário, ex-empresário. Então, olha faz esse tipo de observação e diz, esse é apto para liderar a igreja. Não que não possa ter, mas esse não é o quesito, meu querido. Esse não é o quesito. Outras vezes, escolhem aqueles que têm dinheiro ou que exercem influência. Entretanto, os líderes de igreja devem ser, antes de tudo, ensinadores piedosos, pessoas apegadas à palavra de Deus, apegados à palavra, a fiel palavra, a doutrina, segundo a Bíblia, tendo poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para também convencer aqueles que estão contradizendo. Então essa passagem que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 3, de versos de 1 a 7, você encontra também orientações ali no livro de Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9. Paulo traça o perfil do tipo de pessoa que deve estar liderando a igreja. Então, colocando essas duas passagens juntas, querido, nós temos uma lista pormenorizada de qualidades espirituais que pastores e líderes, ou seja, presbíteros, têm de possuir. Então, eles devem ser irrepreensíveis, dedicados à esposa, sóbrios, prudentes, gentis, não egocêntricos, não obstinados, não geniosos, não briguentos, não contenciosos. Tem que ser livres do amor ao dinheiro, bons administradores de suas famílias, homens de boa reputação entre os incrédulos, crentes maduros e não recém-convertidos. Então, a partir desses exemplos piedosos, então estes líderes ensinam as escrituras e conduzem o seu povo à semelhança de Cristo. Responde para mim, tem ou não tem faltado verdadeiros líderes? Tem muita gente lá dizendo que é líder, que exercem cargo de liderança. Mas tem faltado os líderes segundo a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, parecem esses ser padrões extremamente elevados? Sim, querido. Contudo, são as qualificações que as escrituras estipulam. Igrejas que ignoram essas diretrizes opõem-se ao plano de Deus, se privam de bênçãos de Deus e acabam comprometendo-se na questão da liderança. A gente pode dizer então que o ato mais suicida
que uma igreja pode cometer é ignorar esses princípios. Sem dúvida nenhuma, um dos desastres mais trágicos no evangelicalismo contemporâneo, ou seja, desse nosso tempo, dos últimos tempos, é a facilidade com que certos homens podem ser conduzidos à liderança. Após desqualificarem-se espiritual e moralmente. Não é incomum encontrarmos líderes cristãos que escandalizaram a igreja através de grotescos tombos morais, mas que retornam à liderança antes mesmo que desvaneça a publicidade do caso, antes mesmo que as pessoas esqueçam, está lá de novo a pessoa na liderança. Não houve disciplina, não houve um tempo. A coisa é muito rápida, é muito instantânea. Está lá na liderança novamente. Então, querido, isso é um comprometimento fatal do padrão bíblico. É um dos mais estranhos e perniciosos resultados do pragmatismo moderno. Pragmatismo, eu já falei aqui esses dias, é conquistar sucesso a qualquer preço. Isso serve muito no marketing secular, mas está sendo usado na igreja. E este é um sinal. Ele é influente, ele tem poder de persuasão, ele consegue motivar. Não, mas ele caiu num pecado grave. Não, já passou um mês, pode pôr na liderança novamente. Pragmatismo moderno. Conquistar o sucesso a qualquer preço. É triste dizer que essas são práticas que têm acontecido dentro das igrejas. Mas será que eu quero dizer que essas pessoas não deve haver restauração para elas? Que um líder que fracassa moralmente, se arrepende de forma genuína, não vai se restaurar? Não, querido, claro que deve se restaurar, voltar à comunhão, mas não na função de líder ou pastor. Por quê? Porque as igrejas não podem abandonar o padrão bíblico a fim de se acomodarem aos pecados dos seus líderes. As exigências bíblicas para os líderes foram propositalmente estabelecidas em um nível muito alto, porque a liderança precisa ser o exemplo. Os que escandalizam a igreja não são irrepreensíveis, estão desqualificados para a liderança. Enquanto permanecem em reprimenda, ou seja, naquele tempo de reclusão. Estão, por um tempo, desqualificados. E até em casos de escândalos sexuais, de infidelidade conjugal, talvez signifique uma desqualificação permanente para pastor ou para líder, dependendo do caso. Então o apóstolo Paulo, ele reconheceu esta possibilidade, ele escreveu então para Timóteo, ele escreveu aos coríntios, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Então, se os líderes de uma igreja fracassam na questão da santidade pessoal, a própria igreja fica desacreditada. Não importando quão ortodoxa, ou seja, quão profunda seja a doutrina, ou a sua confissão de fé. Então, os que ignoram esses requisitos bíblicos para a liderança da igreja estão construindo uma estrutura com material imprestável, incompatível com o verdadeiro alicerce. Não importa quão veemente clamamos por verdade e justiça, se as vidas dos nossos líderes não ratificam isso, muitos haverão de rejeitar o tal ensino, considerando como hipócrita, ou simplesmente concluirão que a piedade genuína é opcional. É isso que tem acontecido, querido. Pessoas não querem acreditar no que está sendo pregado porque olha ao redor da liderança e percebe que não é nada daquilo que está sendo pregado. São palavras vazias lançadas para o povo, mas carregue esse fardo, mas eu não quero carregar. Falta objetivos bíblicos. Porque não é errado uma igreja, uma denominação,
estipular alvos. Aliás, uma igreja precisa de alguns alvos funcionais, porque caso contrário, ela não vai ter direção, vai ficar sem saber para onde ir. Mas nossos alvos precisam ter padrão bíblico. Alvos errados nos colocam na direção errada, meu querido. E isso é tão pernicioso. Isso é tão pior quanto não ter qualquer direção. Mas quais são os alvos bíblicos? Preste atenção. Inclui adoração verdadeira, verdadeira comunhão entre os irmãos, crescimento espiritual e evangelismo. Vamos falar sobre isso, adoração. Verdadeira adoração, não aquele monte de palavras repetidas. Oh, meu Deus, meu Pai, eu te adoro, meu Senhor. Ah, meu Deus, querido Deus, opera, Deus, aleluia, Deus, glória, 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 aleluia, aleluia. Uma coisa mecânica. Inclui adoração, que são consequência de uma vida transformada, ações de graça pela mudança que de fato está acontecendo. Tire aquela emoção. Ai, meu Deus, aleluia, aleluia. Tira essa euforia. E tem uma adoração racional com Deus, para com Deus. Comunhão. Como pode uma denominação, por exemplo, dizer que está adorando a Deus, elevando uma adoração, enquanto pessoas não se conversam, pessoas não se perdoam, há fofocas, há críticas, há pecados, há impurezas nas vestimentas de algumas irmãzinhas, de alguns irmãozinhos, piadinha no celular, piadinha nas rodinhas de amigo, piadinha na internet, roupas sensuais no culto, e estamos adorando a Deus? Está tendo comunhão? Não está, irmãos. Não está tendo comunhão. Não está tendo unidade. Isso são quesitos, são alvos bíblicos. A igreja precisa ter isso, ter essas metas, para que ela seja igreja do Senhor. Crescimento espiritual. Gente, tem pessoas que não conhecem a história da própria igreja. Tem pessoas que não conhecem, tanto jovens como anciãos, que não conhecem a igreja, a história da igreja, desde da igreja primitiva. Não sabem nada, não conhecem a Bíblia, não tem conhecimento do que é certo, do que é errado, do que eu posso ouvir, do que eu não posso, do que eu posso falar, do que eu não posso, do que eu posso vestir, do que eu não posso. Não tem crescimento, não conhece a Bíblia. Eu vou generalizar? Não, mas parcela muito grande, mais de 50% das igrejas, seus membros não têm o hábito ou o desejo de estar lendo um bom livro, de estar ouvindo coisas boas, de estar com tanta fonte de pesquisa que nós temos através da internet hoje, não se dão conta dessas coisas. Não tem crescimento. Os líderes, muitas das vezes, num dia de culto de ensino, não trazem uma palavra edificante, falam coisas que o povo não entende, não se motiva. Não há crescimento, não há estudo da palavra, daquilo que realmente é necessário que tenha. Tirar dúvida. Muitas das vezes a igreja não tem uma sala onde o pastor ou os seus líderes reserve um dia da semana para ter aquele diálogo com as ovelhas que estão machucadas, que estão com dúvidas, atendimento espiritual. Não tem. Se resume muitas das vezes nos encontros de noite, nos cultos ou nas visitas nas casas, que são cultos também. Não tem esse atendimento muito. Estou dizendo, muitos lugares não tem. E o povo não cresce. Não há incentivo de uma leitura bíblica em casa. Não há tempo. Se resume na escola dominical, não é? Que acaba ali e não coloca-se aquilo em prática. Então não há crescimento espiritual. E o evangelismo não dá nem para conversar. Você que está me ouvindo, querido,
seja crente ou não. Alguém hoje bateu na sua porta, alguma igreja evangélica bateu na sua porta para levar a palavra de Deus? Vocês, igrejas evangélicas, ou aqueles que se denominam cristãos, têm algum trabalho firme no sentido de evangelismo? E quando tem, você vai? Ou é só o seu departamento na igreja que funciona? Então, e a liderança, como é que vê isso? Como é que foi o nosso domingo? Foi na obra do Senhor? Ou foi sentado em casa ou assistindo televisão, um filme? Como foi? Qual a nossa preocupação durante a semana para aproveitar melhor o domingo? Claro, vai ter domingo e tem que ter uns domingos ou uns feriados que você vai sair com a família. Mas o ano inteiro sem fazer nada? E aí eu vou chegar à noite e dizer que vou adorar o Senhor? Ah, isso é hipocrisia. Mas isso seriam as coisas primordiais. Alvos mais específicos. São esses. Agora, não adianta eu me reunir à noite para cantar um hino e as pessoas dão glória, e às vezes dá glória para mim, não dá glória para Deus. Nós precisamos de fortalecimento na família, de oferecer aconselhamento bíblico. Casais de namorados que não têm acompanhamento da igreja, para orientar, para orar com eles. Não tem. Então nós não temos. A igreja não está funcionando. Não é a igreja do Senhor, desculpa. Não está funcionando. Esses objetivos precisam ser vistos à luz de como eles contribuem para atingir os alvos primordiais. Precisam manter-se submisso a estes. Sabe, uma igreja, por exemplo, poderá desenvolver um notável ministério de música ou ter uma escola cristã de primeiro grau. Se realiza tais ministérios agora apenas para aumentar a frequência na igreja ou para ganhar dinheiro nas suas ofertas, estes não são alvos dignos. Por mais que o grupo de música seja uma bênção, que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, esteja lotada, se não for para a glória de Deus, para o crescimento espiritual das pessoas, meu irmão, como é cansativo. Agora, se encararmos esses ministérios como meios para fortalecer espiritualmente a família da igreja ou expandir o alcance do evangelho, então teremos um objetivo digno. Se pudermos avaliar cada ministério da igreja à luz de como ele promove os alvos que eu disse aí. Quais são os alvos? Adoração, comunhão, crescimento espiritual e evangelismo. Então, se pudermos avaliar cada ministério de igreja à luz de como ele promove esses alvos primordiais, essa perspectiva, então, manterá a igreja no rumo certo. Como essas não são primordiais em muitas denominações, o alvo está errado. Querido, a igreja não é uma arena onde os ministros ou um ministro é aplaudido, é ensinado por leigos que são apenas espectadores, mas é o que está acontecendo. Um grupo de pessoas cresce na igreja, um grupo de pessoas faz tudo, faz tudo, são os da vez. E por que o povo não vai? Não tem conhecimento, vai falar o quê? Vai trabalhar de que forma? Não são pastoreados, como a Bíblia ensina. Não vai, gente, não vai. A igreja deveria estar discipulando. Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou na liderança, mas eu trabalho tanto. Sai que Deus levanta alguém que tenha tempo. Sai da liderança. Você vai servir em outro departamento, meu querido, eu tenho certeza, minha querida. E Deus vai te abençoar, mas não fique na frente de uma liderança, você tem tempo. Se o teu trabalho é primordial, o seu descanso, o seu estudo, amém. Mas por que você continua inchando o corpo de obreiros? 40, 50 obreiros que não resolve, a igreja padece em muitos lugares. O pastor não pode contar com você porque você não tem tempo. Só se for para pregar no domingo à noite, aí você encontra um tempo. A coisa mais fácil que existe hoje é pregar em igreja domingo à noite. Agora, sair para o campo, ninguém quer. Ninguém quer.
Ninguém quer. Os membros de igreja, ou os membros da igreja, e não ali a equipe ministerial, que alguns são até remunerados em muitas igrejas. Mas os membros deveriam estar ministrando também. Não somente a equipe ministerial, mas a igreja, os membros. E por que não estão? Porque isso que eu estou falando é citado ali em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres são dados à igreja, a fim de equipar os santos, para que também estes realizem a obra do ministério. Agora você tem uma igreja enorme, mas meia dúzia de pessoas são os bola da vez. E o povo assiste, literalmente assiste a tudo. Não tem como fazer. Não... Gente, por que você está na liderança? Para que você está na liderança, meu querido? Quando você olha aquele povo lá embaixo sedento, o que é que você pensa? Meu Deus, é essa falta de visão que arrebenta os ministérios. Agora, como conseguir que essas pessoas se tornem também ministros da palavra? Não na igreja. Na igreja não tem espaço para pregar. É muita gente querendo pregar na igreja. Mas nas praças, nos becos, sábados, às vezes a gente fica ocioso nas nossas casas. Poderíamos ter uma equipe forte aí, evangelizando as biqueiras de droga, levando a palavra para aquelas pessoas que infelizmente caíram na vida da prostituição. Mas como não tem discipulado sério, de acompanhamento, porque não há tempo. Querido, discipulado é o ministério de desenvolver amizades espirituais profundas, centradas no ensino de verdades bíblicas, aplicando as escrituras à vida, e deste modo, então, aprendendo a resolver os problemas biblicamente. Mas hoje se resolve tudo no xingamento, na briga, na discussão, na divisão. Então, isso precisa ser ratificado por meio de um exemplo piedoso, não apenas ministrando através de preceitos acadêmicos, pregações bonitas, teólogos que se formam aí nas universidades evangélicas e pronto, com pregações maravilhosas, e sabe o tamanho da cruz de Cristo, e sabe o peso da cruz de Cristo, e sabe quantos de fundura tinha o Rio Jordão, de extensão, de que lado, sabe todas essas coisas, mas a prática da palavra de Deus, de discipular as pessoas, não encontramos. Então, o discipulado requer tempo e envolvimento pessoal com o crente. O ministério terreno de Cristo aos seus próprios discípulos é o modelo bíblico. Ele caminhava com as pessoas, ele estava ali. De que adianta um curso teológico se você não tem tempo? De que adianta um curso tão bonito e tão cheio de riqueza de ensinamento se você não... Ninguém sabe quem é você. Você não tem tempo para passar isso para as pessoas. Foi algo só pessoal, não edifica. Eu quero dizer uma coisa, o tanto de igreja que temos no nosso bairro era para influenciar o nosso bairro. Moreira César era para ser influenciada pelo tanto de igreja que existe aqui, tantos de líderes que foram levantados, mas prova de que não estão na direção de Deus é porque não influencia nem os próprios vizinhos, não consegue influenciar, não consegue criar nos próprios vizinhos um desejo de se converter a Cristo. Por quê? Aplauso, vaidade, posição. É isso que tem acontecido. Então a igreja precisa prover um ambiente que incentive esse tipo de discipulado em todos os níveis. Do pastor, que muitas vezes não tem mais o que falar de tão cansado que ele está, aos recém-convertidos. Por quê? Porque a igreja edificada por Jesus Cristo terá uma forte ênfase no evangelismo, começando com a comunidade onde ela está inserida e estendendo-se aos confins da terra. Mas a gente não consegue sair do muro da igreja. A igreja primitiva, querido, ela alvoroçou o mundo. Os líderes judeus disseram aos apóstolos: enchesse Jerusalém com a vossa doutrina. Em pouco tempo, a mensagem deles penetrou em toda a comunidade. Muitos crentes pensam que, se vão à igreja dirigindo um carro que tem um adesivo com um versículo bíblico, já cumpriram a sua responsabilidade de testemunhar a Cristo. Mas vai ser hipócrita lá longe.
Igrejas eficazes enfatizam a importância do evangelismo constante e pessoal à comunidade, em todas as suas faixas etárias, meu querido. Não é esse adesivo aí, falando de Jesus Cristo no seu carro do ano, que vai converter pessoa, meu querido. É a mesma coisa da igreja tradicional, usando seus símbolos religiosos. Não é? Uma imagem de um suposto santo, de um crucifixo, de uma novena, disso, daquilo. Gente, é a mesma coisa, estamos iguaizinhos. Cumprimos os preceitos de domingo cedo e vamos para nossa casa para retornar à noite. Estamos iguaizinhos. A igreja romana, gente. Puxa vida, se uma igreja deixar de colocar ênfase no evangelismo, ela está fadada à estagnação, ao declínio e por fim ao fracasso. Sabe por que a tua igreja não é mais certo, meu querido? Biblicamente falando, porque não tem mais o essencial do evangelismo. Ah, mas tal igreja, aquela mega igreja está lotada, porque prega o pragmatismo e não o evangelho. É isso. Ou você enche uma igreja hoje fazendo as pessoas ficarem entretidas, dando entretenimento, falando de curas e milagres, ou você está fadado a morrer. Igreja bíblica está, infelizmente, em declínio. Então, o meio que Cristo usa para edificar a sua igreja é o testemunho fiel dos cristãos em favor dele. O que nós aprendemos com tudo isso, meu irmão? Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, mas é esse tempo que falta que a gente precisa recuperar o tempo perdido. É esse tempo que está faltando que nós precisamos voltar às origens do verdadeiro evangelho. Que as lideranças precisam se despertar. Que esse tipo de novidade que tem sido colocado dentro das igrejas não tem ajudado em nada. Me dá medo de ver o futuro de muitas denominações que não cuidam dos seus jovens, dos seus adolescentes, que não dão verdadeiramente um ensino bíblico, que não tem tempo. Isso não é dia de fazer lá no culto de domingo. É tão interessante. Ah, mas a gente faz durante a semana, não vai ninguém, porque o ensino que é dado são coisas que não acrescentam nada. Porque não foi preparado, porque a própria pessoa que está ministrando não tem tempo para aquelas coisas. Está tudo errado. São corpos, às vezes, de obreiro que realmente estão no lugar errado. Em muitos lugares. Agora, isso não pode continuar dessa forma. Está na hora da gente despertar. Para a gente não... Escute o que eu vou dizer. Para a gente não tornar a ser também uma igreja de liturgias frias e mortas. Uma igreja tradicional. Não podemos, querido. Uma igreja secular. Não podemos. Estamos muito parecidos com uma igreja de religião, religiosa, de eventos, de novenas, de rituais, de festas religiosas. Estamos quase que idênticos. A frieza, aquela expressão de fé que na verdade não retrata o que verdadeiramente precisa ser vivido. E vou usar um termo bem estranho, vamos empurrando com a barriga. Porque é bonito falar que eu sou cristão. É bonito falar que eu canto bem, que eu ministro bem, que eu prego bem, que eu sou presbítero, que eu sou pastor, que eu sou primeiro, segundo, terceiro pastor, que eu sou fotógrafo da igreja. Ah, eu sou aquele que fica dando assistência no púlpito da igreja. Eu sou aquele que leva água para a igreja. Eu sou aquele que toma conta dos jovens. Eu sou aquele que toma conta dos adolescentes. Ah, eu sou ancião. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. São títulos que nos deram. E a gente esqueceu de buscar aquilo que realmente funciona. Que é a busca pessoal, a palavra de Deus, a seriedade, a não aceitar a heresia, é não aceitar a falta de respeito com o sagrado,
sabe? Você, minha irmã, é convidada para ministrar. Cuidado com a sua roupinha, viu? Tá? Enquanto encurta-se a roupa, encurta também a sua oração. Então, isso tem faltado. E tem líderes que não têm autoridade para falar essas coisas. Não sabe falar porque tem medo da pessoa ir embora da igreja. E a igreja está sendo assim. Está virando mundana. O mundo está lá dentro, está imperando. Sabe? Antigamente, há um tempo atrás, era diferente. Era mais sério. É desse jeito que funciona. Se não quer, vai fazer o quê? Mas hoje não. Pode funcionar de qualquer forma. Parece que a preocupação maior é a arrecadação de todos aqueles que ali fazem parte. É mundana. Eu disse ontem, vou dizer novamente hoje para encerrar. Nunca a geração bíblica foi tão fraca, para não dizer outra coisa. Nunca a geração bíblica foi tão fraca como a geração do nosso tempo. A geração cristã bíblica do nosso tempo não chega nem aos pés. Quanto mais você vai voltando na história até chegar à igreja primitiva, mais distante nós sentimos daquele povo que nós dizemos que somos. Porque aqueles homens eram preparados para ser mortos. A igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, sofreram o que a igreja nunca sofreu de perseguição. Eles eram literalmente mortos. Aqueles leões da Líbia ficavam 2, 3 dias sem comer, e quando aqueles homens eram jogados na arena, aqueles bichos estraçalhavam eles, simplesmente porque eles eram cristãos, e eles não desistiam. Hoje, se você dizer para uma irmãzinha que a roupinha dela está muito curta no culto, que ela subiu no púlpito para cantar um hino e a roupinha dela está muito curta, ela sai da igreja. Não aceita repreenda, não aceita exortação. E muitos líderes, porque sabem que vai acontecer isso, não falam, não exortam, não ensinam. E dá vergonha de ver alguns trajes de algumas irmãs que vão cantar, que vão dizer que vai adorar a Deus. Mas Deus não recebe, viu, minha irmã? Desculpa ter falar isso para você, eu não estou aqui para agradar. Mas Deus não recebe uma adoração quando você não está decentemente trajada para adorá-lo. Você não causa você não causa a presença de Deus naqueles que estão ouvindo a ministração do seu louvor. Pode ministrar à vontade, porque tem muita igreja que deixou isso de qualquer jeito. Tem muitos líderes, presbíteros, pastores, 1, 2, 3, presidentes de igrejas que deixaram essas coisas de qualquer jeito. Não estão nem aí mais com a qualidade do seu rebanho. Mas se nunca te falaram, estou te falando agora. Deus não recebe quando não tem santidade. Está perdendo seu tempo. Está fazendo bonito, mas não é para Deus. Porque a hora que vinha o grande tormento sobre a igreja, e que não tá longe não, viu, queridos? O dia que vier as grandes perseguições, eu quero ver se esse tipo de pessoa que não quer saber de santidade, se vai suportar as grandes perseguições que a igreja vai ter. Certa vez Paulo falou para os jovens solteiros: eu prefiro que vocês sejam como eu, que não casem. Mas hoje, se alguém falar isso numa igreja, metade dos solteiros já desvia, já vai embora. Porque estão procurando um casamento. Só isso. Uma crente bonita. Não querem se santificar primeiro, não querem pedir direção para Deus. Namora, se desnamora, começa a namorar outro, e namora outro, e alarga, e vai namorar outra, e assim vai. O mundo está dentro da igreja. Eu quero dizer, como eu sempre converso, que muitos são chamados, converso muito com o Isaú, às vezes já conversei com ele, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Porque a porta é estreita, querido. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que se entra ao céu. Nós podemos fazer escolhas e viver de qualquer jeito se quisermos. Mas mesmo dentro de igreja, nós corremos o risco de não sermos reconhecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente por quê? Porque na segunda vinda ele vem para julgar.
não mais para salvar. Que Deus abençoe e que nos dê sabedoria e discernimento para entender o que Ele quer nos falar através dessa palavra. Amém?